Muita gente tem dúvidas, né? Muita gente está começando em DevOps agora, tem um pouco de dúvidas de como que funciona de fato a infraestrutura como código, né? Porque é um assunto muito falado, muita gente fala de muitas ferramentas, mas talvez você não saiba de fato como que é criar uma infraestrutura como código, nunca viu funcionar uma infraestrutura como código, né? Então a proposta da live de hoje é justamente essa, de mostrar o funcionamento e como que é criado uma infraestrutura como código. Eu vou escrever um arquivo, ele vai gerar ali uma infra para mim. No nosso caso da aula de hoje vai ser uma máquina virtual, mas pegando para um contexto mais amplo, né, a gente poderia estar aí no contexto de cloud, onde eu crio banco de dados, crio ali máquinas, crio containers, tudo com definição a partir de um arquivo. E a proposta da aula de hoje é justamente essa. E o Vanguard é uma excelente ferramenta para quem está começando. Por quê? Ele vai te dar essa base. Talvez muita gente fala, o Vanguard você não vai utilizar na cloud. Certo, você não vai utilizar, mas você vai usar o Terraform. Se você cair direto no Terraform, talvez você fique um pouco perdido. Mas talvez você já tenha uma familiaridade com máquinas virtuais. Então é mais simples você iniciar pelo Vanguard e dando um passo de cada vez. E quando você chegar no Terraform, no Ansible, no Docker, você já vai ter uma base, já vai saber como que funciona. Então por isso que o Vanguard é extremamente importante nesse processo de aprendizado. E a proposta da aula de hoje é justamente essa, mostrar como que ele funciona, beleza? Então o primeiro passo que nós temos aqui é instalar o Vanguard. Eu não vou fazer esse passo com vocês, porque eu já tenho o Vanguard instalado aqui na minha máquina. E aí se você está usando o Windows, como no meu caso aqui é o Windows, você vai entrar no site do Vanguard, vai baixar um executável. Então tá aqui o site do Vanguard. E aí você tem aqui a parte de instalação, né? E aí você pode vir aqui em Mac, o Windows, você baixa aqui o executável. E Linux, basta executar esses comandos aqui, se for Ubuntu ou Debian, tem todas as versões aqui. Você executa esses comandos aqui, você vai ter o Vanguard ali instalado na sua máquina. Então é bem simples o processo de instalação, principalmente no Windows aqui, que é só baixar o executável, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Para baixar, basta você fazer o download do arquivo e executar na sua máquina, você não vai ter muitas dificuldades. Esse é o primeiro passo que eu queria falar para vocês. O segundo ponto é o que é o Vanguard, né? Eu vou até criar um arquivinho aqui que eu vou escrever junto com vocês, né? Vou criar um readme aqui, readme.md. Beleza. Então vamos lá. O primeiro passo que eu quero falar para vocês, o que é o Vanguard, né? O que é o Vanguard? Bom, pegando a definição mais simples, basicamente o Vanguard ele vai criar máquinas virtuais através de infraestrutura como código. E o que é isso daqui, né? Basicamente nós vamos ter um arquivo que se chama Vanguard File. Esse arquivo que se chama Vanguard File, nós vamos colocar algumas definições dentro dele. Quais definições? Nós vamos colocar aqui qual o SO que nós queremos utilizar. Vamos colocar a quantidade de memória, CPU, podemos colocar disco, definição de rede, podemos sincronizar uma pasta, podemos definir o nome da máquina também e fazer aqui, no caso do Vanguard, a gente tem a função dos provisions, dos provisions. Que basicamente, assim que a máquina liga, eu posso executar ali um Ansible, um script. Então também tem essa função do provision. Beleza? Então basicamente é isso que nós podemos definir quando nós vamos abrir o VirtualBox aqui. Então abro o VirtualBox. Aqui no VirtualBox eu posso basicamente definir essas configurações aqui. E aí a ideia do infraestrutura como código é o que? Eu pegar essa console aqui, em vez de criar pelo interface gráfica, eu vou escrever num arquivo tópico por tópico. Isso vale para qualquer coisa. Então vamos falar de cloud? Como que eu faço para uma infraestrutura como código na cloud? Eu preciso criar um EC2. Eu vou pegar todos os parâmetros possíveis para me criar uma máquina na AWS e vou passar para um arquivo. Esse arquivo normalmente é do Terraform.
Qualquer automação que você vai fazer, você vai pegar o processo manual e vai escrever num arquivo. Por isso que eu falo que o primeiro passo mais simples para você começar a infraestrutura como código é o Vanguard, porque máquina virtual, muito provável que todo mundo já tenha uma base, já tenha um conhecimento, então fica mais simples de você fazer. Ok? Então, basicamente, o primeiro passo que nós vamos fazer isso é escrever um arquivo, e esse arquivo pode ter todas as configurações que eu faço aqui pela interface gráfica. Beleza? O Célio aí falou script, exatamente. O script entra aqui nos provisions, né? Aqui entra script, entra o Ansible, tem a opção do Puppet, tem alguns provisions que nós podemos colocar aqui. Beleza? Então, basicamente eu quero que vocês entendam isso. Nós vamos ter um arquivo e dentro desse arquivo nós vamos colocar as definições da máquina virtual. Como que eu quero que essa máquina seja criada? É isso que nós vamos ter dentro desse arquivo. E aí, seguindo aqui mais um pouquinho adiante, criamos esse arquivo. Como que eu faço para executar? Quando eu instalo o serviço do Vanguard na minha máquina, nós não vamos ter um executável na área de trabalho lá, um ícone, né, escrito Vanguard. Não, nós vamos ter um comando que se chama Vanguard. Então, se eu vim aqui no meu terminal do PowerShell, eu tenho aqui um comando, se eu escrever aqui Vanguard, eu tenho um comando que se chama Vanguard, ok? Espera aí. Travou aqui. Vanguard -- help. Deixa eu ver se ele consegue executar isso daqui. Acho que não. Aqui. Ele Ih, bugou aqui. Espera aí. Deixa ele executar aí. Então nós vamos ter um comando na máquina física. Por quê? Ponto importante, né? Primeiro ponto aqui. A instalação do Vanguard. O Vanguard só é possível instalar na máquina física. Por que na máquina física? Nós vamos criar máquinas virtuais. O seu VirtualBox está instalado na máquina física. Então, basicamente, o Vanguard tem que estar na mesma máquina que o seu Hypervisor, o VirtualBox, Hyper-V. Então, você tem que instalar ele na mesma máquina física, beleza? E nós vamos ter um comando, e esse comando é o Vanguard. E o comando Vanguard tem alguns parâmetros. Quais são eles? Vanguard init, Vanguard up e Vanguard destroy. São os três principais comandos do Vanguard. O init, o que ele faz? Ele gera um arquivo do Vanguard File para você. Ok? O arquivo do Vanguard File você pode criar manualmente ou você pode gerar um template dele. E esse template é gerado pelo Vanguard init. Então, se eu quero uma máquina do Ubuntu, por exemplo, eu ponho aqui o Ubuntu /focal 64. Isso daqui é chamado de box. O box é o SO. Okay? Então, no Vanguard File, o SO é tratado como box. E aí nós temos aqui no site do Vanguard, se a gente abrir aqui o site do Vanguard, por aqui Vanguard Box, nós temos aqui o site onde estão todos os sistemas operacionais disponíveis. E aí cada box é equivalente a um SO. Então, por exemplo, tem o do CentOS 7, tem o do Ubuntu. O Ubuntu tem aqui, ó, é oficial, até um /trust 64. Esse daqui é equivalente ao Ubuntu 14. Esse daqui, Ubuntu 16. O focal é o 64. Então tem aqui o Debian. Então tem vários sistemas operacionais. Tem imagens oficiais e da comunidade também. Então essa do Ubuntu aqui, ó, tá oficial Ubuntu Server. Essa do CentOS também é oficial. Esse daqui já é da comunidade. Ok? Na verdade, aqui é do Laravel, né? Esse daqui, tem alguns aqui que são da comunidade. Esse daqui, por exemplo, é da comunidade. Então, aqui é onde eu vou definir qual SO que eu quero escolher. No meu caso, eu sei que o focal 64 é o Ubuntu. Então, eu quero uma máquina do Ubuntu da versão 20. Ok? Então, eu poderia, por exemplo, executar aqui o Vanguard init Ubuntu /focal 64. Isso daqui é só um facilitador, esse comando. Eu posso criar o comando manualmente, o arquivo manualmente, beleza?
mas o comando já gera um template. Eu vou mostrar isso para vocês. Em seguida vem o comando mais importante de todos, o Vanguard Up. Isso daqui vale para qualquer outra ferramenta também de infraestrutura como o código. Você vai criar os arquivos da sua infraestrutura e depois você vai executar um comando onde ele vai ler esses arquivos e vai criar a infraestrutura para você. Então, nesse caso aqui é o Vanguard Up. Se fosse um Terraform, qual que é o comando? Terraform Apply. O Terraform Apply ele vai ler seus arquivos e vai gerar a infraestrutura para você. Inclusive no Terraform nós temos aqui o Terraform init, né? Que ele vai inicializar os arquivos. Mesma coisa, Vanguard init. Então, Vanguard Up seria um Terraform Apply. Vanguard Destroy para me remover toda a infraestrutura criada no arquivo. Se fosse Terraform, seria o Terraform Destroy. Então, repare que os comandos, as ferramentas, têm uma equivalência. Então, você aprendendo Vanguard, você aprende outras ferramentas. Quando você pega um Terraform, um Packer, você não vai ter tanta dificuldade. Até mesmo porque tudo é da HashiCorp. Então, isso facilita também esse ponto. Ok? Então, a base teórica do Vanguard é essa, que vocês têm que saber o principal. O Vanguard é muito utilizado, principalmente para os laboratórios e para você criar essa base aí de infraestrutura.